A Alquimia das Finanças. Lendo A Mente do Mercado. George Soros. Primeira parte. Teoria. 1. A teoria da reflexividade. Anti-equilíbrio. A teoria econômica dedica-se ao estudo de posições de equilíbrio. O conceito de equilíbrio é muito útil. Ele nos permite focalizar o resultado final mais do que o processo que conduz a ele. Mas o conceito é também muito decepcionante. Tem a aura de algo empírico, já que o processo de ajustamento conduz supostamente a um equilíbrio. Uma posição de equilíbrio parece de certa forma implícita em nossas observações. Isso não é verdade. O equilíbrio raramente tem sido observado na vida real. Os preços de mercado têm o notório costume de flutuar. O processo que pode ser observado move-se supostamente para um equilíbrio. Por que será que o equilíbrio jamais é alcançado? É verdade que os participantes do mercado ajustam-se aos preços do mercado, mas eles podem estar se ajustando a um alvo em constante movimento. Nesse caso, denominar o comportamento dos participantes de processo de ajustamento pode ser um erro de designação, o que torna a teoria do equilíbrio irrelevante para o mundo real. O equilíbrio é um produto de um sistema axiomático. A teoria econômica é construída como a lógica ou a matemática. Está baseada em certos postulados, e todas as suas conclusões são derivadas deles por manipulação lógica. A possibilidade de que o equilíbrio jamais seja alcançado não invalida necessariamente sua construção lógica. Mas, quando um equilíbrio hipotético é apresentado como modelo de realidade, uma significativa distorção é introduzida. Se vivêssemos num mundo em que os ângulos de um triângulo não somassem 180 graus, a geometria euclidiana se constituiria num modelo igualmente enganoso. A realização máxima da abordagem axiomática é a teoria da concorrência perfeita. Embora tenha sido apresentada pela primeira vez cerca de 2 séculos atrás, jamais foi substituída. Somente o método de análise foi depurado. A teoria sustenta que, sob determinadas circunstâncias, a irrestrita procura do autointeresse conduz à otimização da alocação de recursos. O ponto de equilíbrio é alcançado quando cada firma produz num nível em que seu custo marginal se iguala ao preço de mercado e cada consumidor compra uma quantidade cuja utilidade marginal se iguala ao preço de mercado. A análise mostra que a posição de equilíbrio maximiza o benefício para todos os participantes, contanto que nenhum comprador ou vendedor individual possa influir nos preços de mercado. Essa linha de argumentação serviu como suporte teórico para as políticas do laissez-faire do século XIX e é também a base da crença comum na magia do mercado. Vamos examinar as principais hipóteses da teoria da concorrência perfeita. As que são explicitadas incluem o conhecimento perfeito, produtos homogêneos e divisíveis, e um número de participantes suficientemente grande para que nenhum participante isolado possa influir no preço de mercado. A hipótese do conhecimento perfeito é suspeita.
Porque compreender uma situação na qual uma pessoa participa não pode ser qualificado como conhecimento. Esta foi a hipótese que achei inaceitável quando era estudante. Eu não tinha dúvida de que os economistas clássicos tinham usado a hipótese exatamente no sentido em que a achei objetável, porque os pensadores do século XIX eram menos conscientes das limitações do conhecimento do que somos atualmente. À medida que os problemas epistemológicos começaram a emergir, os expoentes da teoria descobriram que podiam solucioná-los usando uma palavra mais modesta: informação. Em sua moderna formulação, a teoria postula simplesmente a perfeita informação. Infelizmente, esse pressuposto não é totalmente suficiente para embasar a construção da teoria. Para compensar a deficiência, os economistas modernos recorreram a um engenhoso artifício. Eles insistiram que as curvas da oferta e da procura deviam ser tomadas como dadas. Não apresentaram isso como um postulado. Em vez disso, basearam sua alegação em fundamentos metodológicos. Argumentaram que a tarefa da economia é estudar o relacionamento entre oferta e procura, e não cada uma em si mesma. A procura pode ser um tema adequado para psicólogos. A oferta pode ser o domínio de engenheiros ou cientistas da administração. Ambas estão além do âmbito da economia. Portanto, ambas devem ser tomadas como dadas. Todavia, se pararmos para perguntar o que significa o fato de as condições de oferta e procura serem dadas independentemente, é claro que uma hipótese adicional foi introduzida. Caso contrário, de onde viriam essas curvas? Estamos lidando com uma hipótese disfarçada de artifício metodológico. Os participantes supostamente escolhem entre alternativas de acordo com sua escala de preferências. A hipótese não explicitada é que os participantes sabem quais são essas preferências e alternativas. Como tentarei mostrar, esta hipótese é insustentável. As formas das curvas da oferta e da procura não podem ser consideradas como dadas independentemente, porque ambas incorporam as expectativas dos participantes sobre acontecimentos que são modelados por suas próprias expectativas. Em parte alguma, o papel das expectativas é visto com mais clareza do que nos mercados financeiros. Decisões de compra e venda baseiam-se em expectativas sobre os preços futuros, e os preços futuros, por sua vez, são dependentes das decisões de compra e vendas atuais. Falar de oferta e procura como se elas fossem determinadas por forças que são independentes das expectativas dos participantes do mercado é totalmente equivocado. A situação não é tão inteiramente nítida no caso das commodities, em que a oferta depende em larga medida da produção e a procura do consumo. Mas o preço, que determina as quantias produzidas e consumidas, não é necessariamente o preço atual. Ao contrário, os participantes do mercado têm mais probabilidade de serem guiados pelos preços futuros, tanto como são expressos nos mercados futuros, como antecipados por eles mesmos. Em ambos os casos, é impróprio falar de curvas de oferta e de procura dadas independentemente,
porque ambas incorporam as expectativas dos participantes sobre os preços futuros. A própria ideia de que os acontecimentos no mercado podem afetar a forma das curvas da oferta e da procura parece incongruente com as que foram construídas na economia clássica. As curvas de oferta e da procura determinam supostamente o preço de mercado. Se elas mesmas estivessem sujeitas às influências do mercado, os preços deixariam de ser determinados exclusivamente. Em vez do equilíbrio, teríamos preços flutuantes, e isso seria desastroso. Todas as conclusões da teoria econômica perderiam sua relevância para o mundo real. Para prevenir esse efeito, foi introduzido o artifício metodológico que trata das curvas da oferta e da procura como dadas independentemente. Contudo, há algo de insidioso em usar um artifício metodológico para obscurecer uma hipótese que seria insustentável se fosse explicitada. Para preservar a integridade da teoria econômica como um sistema axiomático, suas hipóteses devem ser afirmadas explicitamente. Podemos, portanto, concluir que a teoria econômica não é mais relevante para o mundo real do que a geometria não euclidiana, mas pelo menos saberíamos onde pisar. Em vez disso, fomos frustrados por um subterfúgio metodológico. As curvas da oferta e da procura são apresentadas nos livros como se estivessem baseadas em prova empírica, mas são escassas as provas sobre as curvas da oferta e da procura dadas independentemente. Todo aquele que negocia em mercados onde os preços estão continuamente mudando sabe que os participantes são muito influenciados pelos movimentos do mercado. Os preços em elevação muitas vezes atraem compradores e vice-versa. Como as tendências autorreforçadoras poderiam persistir se as curvas da oferta e da procura fossem independentes dos preços de mercado? No entanto, mesmo um olhar superficial nos mercados de commodities, de ações e monetário confirma que as tendências são, antes, a regra do que a exceção. A teoria da concorrência perfeita poderia ser defendida pela argumentação de que as tendências que podemos observar nos mercados de commodities e financeiro são apenas aberrações temporárias, que serão eliminadas a longo prazo pelas forças fundamentais da oferta e da procura. Devo lembrar que a teoria da concorrência perfeita não pretende definir o caminho do ajustamento. Ela simplesmente analisa a situação depois que todos os ajustes foram feitos. O problema com o argumento é que não pode haver nenhuma garantia de que as forças fundamentais corrigirão os excessos especulativos. É bem possível que a especulação altere as condições supostamente fundamentais da oferta e da procura. No curso normal dos acontecimentos, uma alta de preços especulativa provoca forças compensatórias. A oferta é aumentada e a procura reduzida. E o excesso temporário é corrigido com a passagem do tempo. Mas há exceções. Nas divisas estrangeiras, por exemplo, um movimento de preço sustentado pode ser autovalidante por causa de seu impacto nos níveis dos preços domésticos.
O mesmo é verdadeiro no mercado de ações, no qual o desempenho de uma ação pode afetar de muitas maneiras o desempenho da companhia em questão. E examinando a história recente do empréstimo internacional, descobrimos que o empréstimo excessivo primeiro aumentou a capacidade de endividamento dos países devedores, que pode ser medida por seus coeficientes de dívidas, e depois, quando os bancos quiseram ser pagos, a capacidade dos países devedores para fazê-lo havia evaporado. Falando de uma maneira geral, descobriremos que a expansão e a restrição do crédito pode afetar a capacidade e a disposição dos devedores de pagar. Estamos diante de exceções que confirmam a regra, ou elas necessitam de uma revisão da teoria aceita? A resposta depende da frequência e da gravidade de sua ocorrência. Se estamos lidando com um exemplo isolado, podemos tratá-lo como um paradoxo, mas, se uma incidência segue outra, devemos questionar a teoria. Sustento que tal comportamento paradoxal é típico de todos os mercados financeiros, que servem como mecanismo de desconto para futuros movimentos, em especial os mercados de ações, mercados de câmbio exterior, atividades bancárias e todas as formas de crédito. A teoria microeconômica pode continuar a ignorá-lo, porque há grandes áreas da atividade econômica em que isso ocorre apenas ocasionalmente, ou não ocorre de modo algum. Mas não podemos esperar compreender os movimentos macroeconômicos sem levar em conta esse fenômeno. O mundo de taxas de câmbio flutuantes e movimento de capital em larga escala é caracterizado por círculos viciosos e virtuosos, nos quais o padrão de causalidade normal, como definido na economia clássica, parece invertido. Os desenvolvimentos do mercado ditam a evolução das condições da oferta e da procura, e não o contrário. Se o processo de ajuste não conduz a um equilíbrio, o que acontece com as conclusões da teoria econômica? A resposta é que elas permanecem válidas como deduções, mas perdem sua relevância no mundo real. Se quisermos entender o mundo real, devemos desviar o olhar do hipotético resultado final e concentrar a atenção no processo de mudança que podemos observar à nossa volta. Isso demandará uma mudança radical de pensamento. Um processo de mudança é muito mais difícil de entender do que o equilíbrio estático. Teremos de rever muitas de nossas ideias preconcebidas sobre o tipo de compreensão que é possível atingir e satisfazer-nos com conclusões que são bem menos definidas do que aquelas que a teoria econômica procurou fornecer.